Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais esse Nap Talks. Estamos aqui hoje com o Wendel Araújo, nosso convidado especial, e o Dr. Jairo Mancilla, e a gente vai conversar um pouquinho sobre PNL como ferramenta de autoconhecimento. Então, seja bem-vindo, Wendel, seja bem-vindo, Dr. Jairo Mancilla, boa noite. Boa noite, Tainá. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Boa noite, Wendel. E vamos ter uma conversa aqui bem informal, descontraída, né, sobre PNL e PNL como ferramenta de autoconhecimento. Então, o Wendel tem uma experiência boa na PNL na vida dele, também tem uma experiência, né? Então, vamos conversando. Wendel, diga alguma coisa aí. Boa noite, Jairo. Boa noite, Tainá. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo também, pelo bate-papo. E obrigado, Jairo, pelo convite. Obrigado, o INAP aí, que tem referência no Brasil em PNL, em Programação Neurolinguística. Fico feliz aí de poder trocar algumas ideias. Ótimo, bem-vindo aí. Então, nossa conversa vai ser uma conversa bem descontraída, um bate-papo, né? E contando um pouco de causos, né? Como é que foi para você? Como é que a PNL como ferramenta de autoconhecimento? Antes disso, avisar o pessoal que já chegou, né? Quem tiver pergunta, dúvidas, pode colocar a pergunta no chat que a Tainá passa para nós depois, entendeu? Perguntas são bem-vindas, tá bom? Com certeza, com certeza. Somos alimentados por perguntas, né? E assim a gente pode até direcionar a discussão que seja mais proveitoso para todo mundo. Bom, Jairo, eu costumo dizer que eu era guloso. Por que que eu era guloso? Porque eu era tímido, introvertido, medroso, não sabia me comunicar com as pessoas e não tinha objetivo na vida. Então, eu era guloso. Eu tinha tudo isso junto e misturado, né? Claro que várias coisas que eu fui buscando, porque eu era muito incomodado com tudo isso e acreditava que a vida poderia ser melhor para mim, né? Então, fui buscando várias coisas que, de alguma forma, me ajudou. A terapia, terapias holísticas, a própria psicoterapia também. Mas eu confesso para vocês que foi a PNL, talvez com a ferramenta que eu mais me identifiquei, e que parece que conseguiu abrir a minha cabeça, né? Que era uma cabeça dura, uma cabeça teimosa, e aí a PNL foi que conseguiu abrir minha cabeça nesse sentido. Então, o primeiro contato que eu tive com a PNL, quando eu li o livro Introdução à Programação Neurolinguística, depois eu assisti uma palestra, depois eu fiz o primeiro nível da PNL, né? Que é o Practitioner. A PNL tem 3 níveis, né? Practitioner, Master Trainer. Eu fiz a primeira formação, primeiro nível Practitioner, e de lá para cá eu não parei mais. Então, aí com a PNL eu consegui mais fortemente, né, trabalhar a questão da autoestima, da segurança, da confiança, né, melhorar, saber lidar com a timidez, saber lidar com as minhas emoções. Então, nesse sentido, para mim, eu digo hoje que para mim é uma das melhores ferramentas de autoconhecimento, com certeza. Exatamente. O Wendel, né, ele treina do INAP, para quem não sabe, né, e ele também está ligado ao Metafórum. E o Wendel é uma pessoa do Nordeste, né? Está perdendo sotaque já, de tanto viver aqui. Trabalhou em grandes empresas, trabalhou na Petrobras antes, né? E agora está trabalhando como coach e trainer. Ele é um dos nossos trainers do INAP, né? O pessoal gosta muito dele lá no INAP. Ele comunica muito bem, né? E estamos satisfeitos com o trabalho dele. É verdade, eu sou de João Pessoa, na verdade eu sou do interior da Paraíba, né? Depois eu fui para várias cidades, até ir para João Pessoa, capital, da minha querida Paraíba, minha família toda mora lá ainda, vive lá. E depois eu morei em Natal, no Rio Grande do Norte, quando eu entrei na Petrobras, passei 14 anos na Petrobras, vim aqui para o Rio de Janeiro, e aí o Jário, o INAP, me acolheu aí de braços abertos, né? Agradeço até hoje pela oportunidade, pela confiança, e hoje eu trabalho como terapeuta, como programador neurolinguístico, como coach, como constelador, como professor, como trainer, né? Dando formações, palestras, treinamentos nesse sentido, coisa que eu nunca me imaginei antes da PNL, né? Fazendo nada disso. É isso mesmo. Não, a PNL, como ferramenta, né, de autoconhecimento, foi grande. Eu conheci PNL, já estava com 40 e deixa eu ver quantos anos.
eu estava com uns 40 e poucos anos já, tá? Bem madurão, e eu, na época, era cardiologista, né? Trabalhava como cardiologista, e ainda sou cardiologista, né? Mas, e também tinha feito psiquiatria, um ano de psiquiatria, trabalhava, era oficial médico da Marinha, eu fui médico da Marinha. Quando eu me formei, eu não tinha servido do Exército ainda. Aí, depois que me formei em medicina, eu tive que apresentar Exército, Marinha e Aeronáutica. Falei, vou ficar um ano na Marinha. Acabei ficando 20, né? Gostei muito das viagens, das experiências, entendeu? E também a Marinha foi muito importante para mim. Me apoiou em muitas coisas. Tive 2 vezes na Antártica, fiz um pós-doutorado nos Estados Unidos pela Marinha. Foi uma grande experiência e também uma amizade muito grande, né, na Marinha. E eu fiquei 20 anos na Marinha, depois me aposentei. Quer dizer, me aposentei, fui para a reserva remunerada, chama. E depois, porque eu peguei meu tempo de fora, juntei tudo para dar 30 anos, né? Depois aí, eu já tinha feito practitioner em programação neurolinguística. Quando eu fiz o practitioner, eu falei, um dia eu vou trabalhar com isso. Aí, depois que eu fui para a reserva, né? E eu mudei de área. Passei, apesar de ter um mestrado, doutorado e pós-doutorado em cardiologia, eu migrei para programação neurolinguística, hipnose ericksoniana, coaching, porque me ajudou tanto no autoconhecimento, eu era estressado, competitivo, eu sou um pouco aí de competitivo. E eu comecei a perceber como eu estava funcionando, né? Eu falei, posso melhorar isso aí. E então fui melhorando. Ainda estou no processo de melhora. Eu estou com 77 anos de idade, cada dia vai Olha, melhorando. todos nós, né, Jário? Todos nós, né? Mas Mas além de ajudou muito, como ajudou o Ender também. não, com certeza, e continua me ajudando, né? Não só a PNL, mas principalmente a PNL, né? E aí Isso. eu costumo dizer, Jário, que é uma ferramenta porque... por que que eu trabalho no INAP? Porque eu me identifico com os valores do INAP, porque o INAP trabalha a PNL de uma forma séria, de uma forma ética, de uma forma profunda. Por que que eu estou falando isso? Sem nenhum demérito para nenhuma outra instituição ou qualquer outro colega que trabalha com a PNL, mas quem busca uma formação de PNL, eu acredito que é um investimento, né, de tempo, de dinheiro, de tudo. Então, eu acredito que você tem que procurar recomendação, procurar Isso. informação, procurar pessoas que já fizeram com aquele professor, com aquele instituto, para você aplicar bem o seu tempo e o seu investimento, porque PNL pode mudar realmente a sua vida para melhor. Mas por que que eu falo isso? Porque há ainda pessoas que têm uma visão talvez um pouco limitada e preconceituosa da PNL, achando que PNL é uma ferramenta de manipulação. Eu vou saber como entrar na cabeça do outro, para dominar o outro, não é nada disso. Desde o início, né, acredito que eu fui sortudo nesse sentido, eu tive grandes mestres, grandes professores, grandes referências que me mostraram a PNL para que eu possa usar para mim, para eu me conhecer melhor. Então, a PNL é como se fosse um manual do ser humano. Você entende como é que o seu cérebro funciona, o seu cérebro, seu pensamento, sua mente, suas emoções, sentimentos e comportamentos. Você entende como ele funciona. A partir do momento que você tem consciência, e quando você tem consciência, você tem o poder. Poder de quê? De manter aquilo que você quer manter e mudar aquilo que você quer transformar. Então, nesse sentido, é que eu realmente acredito que a PNL ajuda você a se conhecer. A partir do momento que você se conhece, como é que você funciona, como é que você foi programado, como reprogramar, você melhora a sua comunicação, melhora a sua segurança, autoestima, foi o que aconteceu comigo, e eu garanto, se aconteceu comigo, todo mundo é possível. Então, você melhora você, a sua comunicação interna, você consigo mesmo, com suas crenças, com seus valores, com seus propósitos. Consequentemente, você melhora a comunicação e relacionamentos. Não é isso, Jairo? Isso, mesmo. Toda a comunicação, temos a comunicação interna primeiro, depois a comunicação externa. E a externa depende muito da interna. Para mim, uma coisa que me ajudou, que me ajudou muito, foi como gerenciar o estado emocional. Porque se eu aprendi com a PNL, se eu estou bem, satisfeito, alegre, ou se eu estou mal, chateado, estressado, só eu estou criando. Como? Eu aprendi bem isso aí, entendeu? E é uma coisa simples. Existem 4 elementos que criam o nosso estado. Primeiro, o nosso corpo, né? Postura. Depois, o que nós falamos, linguagem. O foco do pensamento, como nós pensamos, né?
e aonde nós estamos pensando, e o que nós acreditamos. Esses 4 elementos criam o nosso estado, o estado ele, vai influenciar comportamento, capacidade, saúde, felicidade, etc., né? E comunicação. Então, para mim, isso aí me ajudou muito a perceber como eu estava internamente, né? E como eu estava comunicando, né? E aí melhorou muito a minha vida. Falei, então, um dia eu vou trabalhar com isso aí. E aí mudei de área, entendeu? Mudei e continuo como médico, mas hoje meu foco é mais dar cursos, né? E cursos práticos. O lema nosso é o aprender está no fazer. Tá? O que eu ouço, eu escuto, o que eu vejo, eu lembro, o que eu faço, eu sei. Curso de PNL tem que ser, no mínimo, 100 horas, cada curso, né? E tem que ser prático. O aprender está no fazer. Não adianta ficar só falando, lendo livro. PNL você não aprende só lendo livro, você tem que passar pelo processo. Concorda, Wayne? Concordo, concordo. E hoje a PNL, tem muita gente com várias formações e metodologias diferentes, onde a base é a PNL. Por exemplo, para mim, a base do coach é a PNL. Se você faz uma formação em coach e não tem PNL, se você não tem outras formações, acaba sendo um coach muito superficial, focado em meta e resultado, mas não vê a ecologia do sistema do cliente, não percebe o rapport, a integração, a sinergia, a comunicação com o cliente, a linguagem não verbal do cliente. Então, quando você tem uma formação de coach com PNL, que para mim é a base do coach, uma das bases fundamentais é a PNL, você faz um trabalho de coach muito mais sério, muito mais profundo, muito mais voltado para transformação do ser humano. E para que a gente não fique só na teoria, o Jairo pediu aqui, no final dessa live, quem ficar até o final, a gente vai fazer uma prática simples, rápida, mas que vocês podem fazer diariamente também para mostrar um pouquinho, né, uma amostra de como a PNL pode ajudar, né? Excelente. Então, no final, entre 7 a 10 minutos, o André vai fazer uma prática direto ao ponto para experienciar, porque PNL é experiencial. Você aprende sentindo, fazendo. Só ler livro, não é só conceitual, entendeu? É você aplicar a vida, entendeu? Que foi o que aconteceu comigo, né? Então, a PNL é uma grande ferramenta, para mim, me ajudou demais, por isso que eu mudei de área. Eu mudei da cardiologia para a programação neurolinguística. Aí E criei uma coisa... Diga. E uma coisa simples, né, para quem está nos acompanhando entender de como é que funciona a PNL, tem várias formas de explicar. Eu vou dar um outro exemplo aqui, né? Quando a gente nasce, quando a gente é criado, educado e vive as experiências que a gente vive até hoje, a gente aprende certos comportamentos, ok? Seja na vida pessoal, na vida profissional, relacionamento, comunicação, como lidar com as suas emoções, como não lidar com as suas emoções. A gente aprende intuitivamente, a gente aprende com nosso pai e nossa mãe, a gente aprende com a vida. Então, a gente aprende e determina alguns comportamentos. Hoje, nós temos, cada um de vocês que está nos acompanhando tem um determinado comportamento que talvez você queira mudar, só que não sabe como. E aí fala, pô, Wendel, é difícil mudar o comportamento. Sim, claro que é difícil mudar. Porque quando você foca no comportamento, você não vê os outros elementos que vêm antes dele. Porque antes do comportamento, vem uma fisiologia, antes da fisiologia vem um estado interno, antes do estado interno vem uma programação. E aí a PNL vai lá na raiz, vai lá na programação. Como você foi programado a pensar o que pensa, sentir o que sente, ter a emoção que aflora, para gerar enzimas no corpo para mexer com a sua fisiologia, para ter o comportamento que tem. Então, perceba, olha a utilidade e a aplicação da PNL, porque ela vai lá na raiz. Mas falando de forma simples, é como se no seu cérebro, na sua mente, tivesse uma trilha. Você aprendeu a toda vez que alguém xinga você, toda vez que alguém humilha você, toda vez que alguém fala de uma forma não agradável com você, você aprendeu a ter um determinado comportamento, seja de reagir, seja de revidar, seja de calar, seja de silenciar, seja de ficar com medo, mas então você tem um determinado comportamento que algum dia na sua vida foi criado uma trilha. O que é que a gente trabalha com a PNL? Trazendo o nosso lado criativo, que a gente trabalha muito com a imaginação, porque o que você imagina, você consegue realizar. Se você não consegue imaginar, você não consegue realizar. Então, com a PNL, a gente trabalha o quê? Outras trilhas na sua mente e no seu cérebro. Outras trilhas que são outras alternativas de comportamento.
né? Porque quem tem só um comportamento é escravo daquele comportamento. Quem tem dois comportamentos tem um dilema. Quem tem mais de dois tem escolhas. Então, é melhor ter escolhas do que não tê-las, né? Então, quando a gente trabalha outras trilhas, o que é que acontece? A próxima vez que você for submetido àquela situação, talvez a sua mente fique curiosa de perceber assim, como é que seria se eu experimentasse o seu outro comportamento? Aí, algum dia na vida, você experimenta. Se esse novo comportamento que você experimentou, o resultado for melhor do que o primeiro, que a sua mente já estava viciada, acostumada, a tendência é ele manter esse comportamento e esquecer o antigo. O que é que acontece? Se ele manter um novo comportamento, começa a fazer uma nova trilha no seu cérebro. E numa trilha que ninguém mais anda por ela, o que é que acontece? O mato fecha. Então, aí sim é que você mudou o comportamento. Exatamente. Outra coisa, uma coisa que a PNL também, a PNL é um dos poucos modelos da terapia ou da psicologia que é capaz de mudar crenças limitantes. Porque nossas crenças limitantes são pensamentos confirmados. Você confirmou aquilo por experiência de vida, pela repetição, ou modelando os pais inconscientemente, que uma crença não é uma ideia que a mente possui, é uma ideia que possui a mente. Torna-se um comando do sistema nervoso. Tudo que você acredita na vida, negativo ou positivo, você tende a realizar. Então, é muito importante, e a PNL é uma das poucas ferramentas que eu conheço capaz de mudar uma crença limitante rápida, entendeu? Toma consciência e usa uma técnica de mudança de crença. E uma mudança de crença muda tudo, entendeu? Porque a crença ela te dá permissão ou tira a permissão do comportamento, né? Então, se você acredita que você pode, você está certo. Se você acredita que você não pode, você também está certo. Então, qualquer coisa que você queira na vida, você tem que acreditar. O que eu quero é possível, eu sou capaz, eu mereço e vale a pena. Se não acreditar nessas 4 coisas, você não vai chegar lá. Ah, não, isso é impossível. Nem vai sair de casa, é impossível. Porque crença é como se fosse uma profecia autorrealizadora. É um pensamento confirmado que vira um comando do sistema nervoso. Então, é muito importante essa capacidade da PNL de mudar uma crença limitante para uma crença potencializadora, que te abre a porta. Uma crença limitante fecha a porta. Potencializadora, quando você muda, ela abre a porta. Te dá permissão. Não é isso? Crença... É isso aí. E como o Jário falou, né? As crenças, elas determinam o tempo todo as nossas decisões. Então, é melhor a gente ter consciência de nossas crenças. Eu vou dar um exemplo, né? Eu acredito que dinheiro é sujo, né? Ou eu acredito que todo mundo que é rico só é rico porque fez alguma coisa ilícita, né? Alguma coisa assim, né? Ou eu acredito que eu acredito que eu posso fazer o que eu quiser. Eu acredito que eu posso chegar em qualquer resultado, em qualquer objetivo que eu quiser na minha vida, né? Então, assim, eu não estou julgando, eu não estou dizendo que uma crença é melhor do que outra, uma crença é positiva ou negativa. Porém, como o Jair falou, tem crenças que nos colocam para frente, em prol, em busca do meu sonho, dos meus objetivos. E tem crença que, por algum motivo, ela me limita. Por isso que a gente chama de crença limitante. Porque ela me limita, ela está atrapalhando eu conseguir algo que eu quero. Por exemplo, uma pessoa que teve os últimos relacionamentos, seja homem ou mulher, os últimos relacionamentos frustrados, né? Com decepção, com briga, com discussão, com traição. Essa pessoa, naturalmente, talvez ela fique um pouco mais resistente e está aberta para um novo relacionamento. E ela acredita, todo homem é igual, toda mulher é igual. Então, essa pessoa, ela quer se relacionar de novo. Só que com essa crença de que todo homem é igual, ela não vai ter a permissão, como já falou, porque a crença é o que dá ou não permissão para realizar algo. Ela não tem permissão para se abrir para um novo relacionamento, mesmo que ela conheça alguém diferente. A mente dela não vai permitir. E ela vai se auto-sabotar o tempo todo para procurar naquela pessoa o pior daquela pessoa, o defeito daquela pessoa. Para quê? Para a mente dela dizer, olha aí, tá vendo? Eu estava certa. Nenhum homem presta, todo homem é igual. Então, a gente vai estar a atenção seletiva da nossa mente vai estar focando no que é ruim, no que é pesado, no que é negativo, só para confirmar a minha crença. Porque aí tem a ver com o esforço da nossa mente, né? Então, crença, gente, negativa arrasa a vida. Porque quando você muda uma crença negativa, é como se você abrisse uma porta, te dá permissão.
E a crença, como eu falei, é uma profecia autorrealizadora. Você faz tudo inconscientemente para aquilo acontecer. Porque você acredita naquilo. Se não acontecer, você é mentiroso. O que é ser mentiroso? Por exemplo, você acreditar que as pessoas são agressivas. Você vai visitar um convento de freira, todo mundo lá tranquilo. Você vai de alguma maneira, provocar uma crença para uma freira te agredir para você comprovar. Nós estamos buscando comprovar nossas crenças, infelizmente. Quando a crença é positiva, é ótimo, entendeu? Então, eu acho muito importante. Então, E um outro detalhe. Diga, pode falar. Não, E então um é outro... importante tomar consciência da crença e usar uma técnica de mudança. Tá? Diga. Exatamente, exatamente. E aí o que ajuda muito, o que a gente trabalha muito em praticamente todas as aulas da formação do Practitioner, do Master, do Trainer na PNL, é uma coisa que a gente chama de recursos. Por quê? O que é recurso? Você vai fazer uma compra no supermercado, o recurso que você tem é dinheiro, né? Você quer fazer uma viagem, o recurso que você tem é um carro. Mas na PNL a gente está falando de recursos internos. O que é isso? Amor, paciência, determinação, compaixão, solidariedade, confiança, segurança, Coragem. né, perseverança, proatividade, coragem. Esse é o que a gente chama na PNL de recursos. Quais são os seus recursos internos que você tem a consciência de que você os tem muito fortemente e que podem te ajudar a realizar aquilo que você quer, seja na atividade diária, seja no propósito da sua vida. Então, a PNL ajuda muito nisso, porque não existe ser humano sem recurso, todo mundo sem recurso. Agora, existe estado sem recurso. Quando eu estou triste, ansioso, deprimido, irritado, estressado, pode ser que naquele momento, naquele estado, eu não consigo perceber os meus recursos, mas todos nós o temos, todos os recursos. Senão a nossa mente nem saberia o que tem, porque a nossa mente só reconhece o que conhece. Então, recurso é uma coisa que a gente trabalha muito na PNL. Então, muitas das técnicas, a gente trabalha um estado de recurso, qual recurso que você precisa para lidar com aquela situação, seja uma conversa difícil com seu pai, com a sua esposa, com seu esposo, seja no ambiente de trabalho, qualquer um. Então, todos nós temos recursos. Então, olha a inteligência da PNL. Você aprende com você mesmo aquilo que você já tem para aproveitar e aproveitar aquele recurso interno que você tem num outro contexto que talvez você nunca pensou em usar. Isso é fantástico. E também você pode criar recursos dentro de você, trabalhando. Entendeu? Então, gente, PNL, quem faz PNL na vida dá uma alavancada. Eu tenho observado pessoas que fazem PNL, eu estou desde 90, eu estou trabalhando. Fiz minha formação, comecei em 90, então há 33 anos trabalhando com PNL. Eu tenho visto muita gente dar uma alavancada na vida tremenda. Tem uma pessoa, só citar uma pessoa, tem uma pessoa que chama Bruna, que de Sorriso, eu estou falando do Mato Grosso, estou falando de Sinop, estou morando em Sinop e vou ao Rio de vez em quando, né? Então, a Bruna, num ano, ela transformou, ela é outra pessoa hoje. A Bruna hoje, ela comunica bem, ela lidera, perdeu o medo das coisas. Eu fiquei impressionado, num ano a pessoa está uma transformada. Tem algumas pessoas que você nota mais. A Bruna foi uma pessoa que eu notei a mudança dela. E outros, entendeu? Pessoa, às vezes vai no INAP, entra como estagiária no início do ano, no final do ano ele é outra pessoa. Então a PNL ela transforma a pessoa. E o autoconhecimento é uma maneira, né? É uma grande coisa. Tainá, tem alguma pergunta aí, Tainá? No chat? Por enquanto, não. O pessoal está bem atento aí às explicações de vocês. Então, tá bom, gente. Quem tiver pergunta, o Wendel, para mim, pode tocar para nós, né? Então, gente, PNL é uma grande ferramenta. Quem puder fazer um curso de PNL, faça. Faça, porque vai melhorar a sua vida. Vai melhorar a sua vida mesmo, entendeu? Sem dúvida, entendeu? Diga lá, Wendel. E eu acredito que algumas pessoas perguntam também, Jário, a quem se aplica, né? Eu acredito que se aplica a todo ser humano. Então, independente da sua profissão, da sua carreira, da sua atuação profissional, ajuda muito. Isso para um dentista, para um médico, para um psicólogo, para um advogado, né? Para um professor, para um pai, para uma mãe, você saber... Para um estudante, vai melhorar. Sim, claro, mas para você saber PNL, entender um pouco mais sobre você, sobre o ser humano que você é e como melhorar a sua comunicação e relacionamento, quem não precisa disso? Então, para você lidar melhor com o seu filho, com a sua filha, né? Para você lidar melhor na escola, no estudo, no trabalho, foco, atenção, planejamento,
propósito, trabalhar metas, objetivo, porque isso todos são os assuntos que a PNL permeia também. É saúde, né? Por exemplo, o practitioner, nós temos 48 horas a coluna vertebral da PNL. Depois você tem um final de semana que é neurolinguística por causa da aprendizagem. Como você aprender melhor com neurolinguística? Outro neurolinguística por causa da liderança, até o Wendel que dá esse curso, por causa da liderança. Depois tem um outro aplicado à saúde. E a PNL na saúde é uma tremenda ferramenta, entendeu? Uma tremenda ferramenta. Minha filha fez um curso, uma formação longa em saúde, PNL de saúde, está trabalhando focada nisso, entendeu? Então, a saúde, a PNL aplicada à saúde é uma grande ferramenta. Você pode curar uma fobia em meia hora. Jário, Diga. você gosta de causos, né? Eu vou contar um caos, tá? Outro Meu caso aí. PNL. Eu falei que eu comecei a PNL lendo aquele livro Introdução à Programação Neurolinguística do Joseph O'Connor, né? Isso. Só que tem um detalhe, contar para vocês e vocês vão entender por que eu vou contar isso. Eu li aquele livro do começo até a metade. Quando chegou na metade, a minha mente travou. Eu não consegui mais entender o que estava falando ali no livro. Beleza, aí eu dei um tempo, deixei para lá, eu disse, eu vou começar a ler de novo, porque eu acho que eu não entendi nada. Aí eu comecei a ler o livro e fui até a metade. Esse processo foram 4 vezes. Até que eu fui fazer o practitioner, eu fui fazer o primeiro módulo do practitioner, ainda em Natal, né, com a Elisete, que era uma professora daqui do Rio. Isso. Eu fui fazer o primeiro módulo. Quando eu fiz o primeiro módulo, eu me encantei, me apaixonei. Caramba, sabe aquela coisa que parece que você procurou a vida inteira e agora você achou? Era o Wendel com a PNL. Então, na minha cabeça, muito crítico, muito perguntador, muito questionador, a PNL me ajudou, eu me identifiquei com a PNL. Beleza. Depois que eu fiz a formação do practitioner, eu cheguei para a professora na época, né, para a mestra, para a instrutora na época, né, e falei essa questão do livro. Aí ela falou, Wendel, agora que você terminou o practitioner, que é o primeiro nível da PNL, você pode ler qualquer livro de PNL que você vai entender ele completamente. E aí hoje eu digo para os alunos, né, PNL não se aprende com livro, PNL não se aprende com vídeo, PNL se aprende sentindo na pele, no músculo. Por quê? Porque o objeto de estudo da PNL é a experiência subjetiva humana. Ora, como é que você vai estudar a experiência subjetiva humana sem entender a sua experiência subjetiva humana? É por isso que o lema do INAP, o aprender está no fazer. Porque quando você pratica, quando você está no meio da técnica, você sente. Quando você sente, e aí depois você vai ler o livro, aí você, agora eu sei o que o autor está falando, porque eu senti no meu corpo. Não é isso, Jário? Exatamente. E uma coisa boa também, gente, puxando sardinha para o INAP, né? No INAP, em vez de ter um instrutor só, tem 4 ou 5. Então, você vê modelos diferentes também. E entendeu? Então, cada aula é um pouco diferente. E o pessoal animado, para cima, entendeu? E eram 4 homens, agora tem a Elisa, tem 5 agora, tem uma mulher também. Tá muito, os nossos cursos, modéstia à parte, são muito bons, tá? Entendeu? São cursos, pessoa que faz melhor, e é um curso agradável, para cima, alegre, entusiasmado, é bacana, entendeu? Não, isso daí é verdade. Eu acho que eu posso falar mais do que Jário, porque o Jário é suspeito, né? Mas eu posso falar como um trainer parceiro, né? Contratado, de que realmente é diferente, né? São aulas dinâmicas, são aula tanto presencial como online, né? Mas é tudo ao vivo, tudo dinâmico, com prática, com interação, o tempo todo. Então, não dá para cansar, não dá para dormir, não dá para ter sono. E focando na aprendizagem. Focando principalmente na aprendizagem, que você saia realmente aprendendo. O propósito do INAP é contribuir para elevar o nível de consciência das pessoas. Então, esse é o nosso propósito. E nossos valores. O primeiro valor é integridade, tá? Depois, gentileza, inovação, sempre trazendo coisas novas, presença e atitude amorosa com as pessoas. Então, a gente busca viver esses valores na aula, em tudo, né? Diga, Tainá, tem alguma pergunta aí? Temos sim. Vem aqui trazendo perguntas. O Davi perguntou o seguinte: como o curso de PNL pode me ajudar na abordagem com pessoas em situação de rua e dependentes químicos? Vai lá, Wender. Bom,
Eu vou falar de forma geral e forma específica bem rápida. De forma geral, para o colega que perguntou, né? A PNL ela vai te ajudar, como eu disse, é um manual do ser humano, como é que você funciona. Então você vai entender melhor quando é que você está triste, quando é que você está feliz, você vai entender melhor quando é que você tem o recurso necessário para ajudar aquela pessoa, para se relacionar com aquela pessoa, saber separar o que é seu, o que é daquela pessoa. Então, como a PNL ajuda, de forma geral, comunicação e relacionamento, tanto interno como externo, nos casos que você citou, com pessoas de rua e dependente químico, vai ajudar muito isso, a você entender a mente humana, tá? Num caso mais específico, eu posso falar da minha experiência. Eu trabalhei num projeto social como voluntário em Natal, no Rio Grande do Norte, 4 anos com dependência química. Eu achando que eu ia ajudar em alguma coisa, mas eu estava com um grupo de voluntários onde pelo menos alguns eram muito mais experientes do que eu, então acho que eu fui aprender muito, né? E eu aprendi muito sobre o vício humano, e o vício humano não está na substância química, está na nossa cabeça mesmo, né? E eu aprendi muito com eles sobre isso, com a experiência, com o grupo, e até, inclusive, com as pessoas que estavam sendo ajudadas também. Aprendi muito com o depoimento deles. E eu entendo que a visão, o conhecimento que eu tenho da PNL, que ajuda a entender como é que são as estratégias mentais, como é que lidar, né? Porque, por exemplo, a bebida, ela tira o nosso filtro social, né? O filtro social, tipo assim, agora eu posso falar o que eu quiser, agora eu sou rico, né? Quando a pessoa está num grau mais elevado da embriaguez, por exemplo. Mas essas concepções, esses conceitos, eu só tive na experiência com eles, porque acredito eu que eu tenho essa visão da PNL. Então, ela vai te dar recursos, ela vai te dar ferramentas de comunicação e relacionamento para você lidar melhor, tanto com pessoas de rua, que eu já trabalhei também como voluntário, na adolescência ainda, como com dependentes químicos, que eu trabalhei há menos tempo. Ok. Dependência química, a minha experiência de terapeuta também, usando PNL, é uma das coisas difíceis de trabalhar. Primeiro, você tem que ver o estado atual da pessoa para ela compreender aquilo, ver se ela realmente quer mudar. Se ela quer mudar, você pode apoiá-la, tá? E apoiá-la com técnicas de PNL, de mudança de crença, mudança de estado, uma série de coisas, definindo com clareza o que ela quer, né? E quando eu pego um dependente químico, sou alcoólatra, por exemplo, eu trabalho e também encaminho para o AA, Alcoólatras Anônimos. Alcoólatras Anônimos, na minha percepção, para álcool, porque lá ele tem um amor incondicional do grupo, apoio. Então, eu sempre trabalho, quando eu estou tratando um alcoólatra, eu às vezes vou junto com ele no AA, para apoiá-lo. E tenho conseguido alguns resultados. Eu acho que uma das partes difíceis na terapia é dependência química, é difícil, entendeu? Mas a PNL dá um grande apoio. Não é panaceia, cura tudo, mas com certeza ajuda, entendeu? Nesse sentido aí. Mais Ok, perguntas? Ótimo. Temos. A Ana Viola comentou o seguinte: uma crença pode levar à alteração física? Passei a vida reproduzindo que sou cega. Desde pequena uso óculos e mesmo com o grau correto não tinha uma capacidade visual muito boa. Depois do practitioner, notei que estava com uma capacidade visual melhor, inclusive a visão mais nítida. Isso é possível ou é piração minha? é Fala, Jairo. possível, é possível. A crença, gente, ela altera a biologia, entendeu? Porque corpo e mente é um sistema. Então, você mudando a mente, mudando a crença, você muda a biologia, entendeu? Então, se ela acreditava que ela era cega, então, se ela conseguisse ver, ela era mentirosa, é uma coisa. Mas, mesmo assim, mudando a crença, mudando, como ela vai mudar também a biologia, porque corpo e mente é um sistema. Quando você muda a mente, você muda o corpo. Tá? Então, parabéns para ela. Eu tenho outro caso, Jário, para confirmar isso aí rapidamente. Quando eu era adolescente, ainda em João Pessoa, uma vez eu vi que a minha mãe tinha comentado que ela tinha algo parecido com claustrofobia. Ela tinha, né, a claustrofobia é o medo de lugar fechado, né? Aí, eu fiquei com isso na minha cabeça, eu fui pesquisar e fiquei com isso na minha cabeça. Uma vez, eu estava com uns amigos num carro, tinha um motorista, o carro estava cheio, né? Estava cheio de gente lá, naquela brincadeira, naquela alegria no carro.
Estava um dia quente, né? Sabe que o Nordeste já é quente naturalmente. Estava um dia quente, um carro sem ar-condicionado, e a gente parou no posto de gasolina. Naquele momento, eu lembrei da claustrofobia. Aí, sabe o que foi que a minha mente fez? Eu pensei o seguinte: e se eu tivesse claustrofobia aqui nessa hora? Olha, no mesmo segundo, eu me vi, eu não fiz, mas eu me vi, né? Como se eu tivesse lutando para quebrar o vidro do carro, para sair do carro o mais rápido possível. Ou seja, a minha mente criou algo que não existia. Claro que no segundo seguinte, 2, 3 segundos seguintes, eu percebi, porque o meu estado interno já estava totalmente alterado, eu percebi e pensei, calma, Wendel, isso não é seu, relaxa, respira, que está tudo bem. Então, por que eu estou dizendo isso? E hoje, de vez em quando, eu passo por situações, eu até brinco com a minha mente nesse sentido. É o que o Jair falou, a nossa mente é muito poderosa, ela tem o poder de criar de uma forma absurda. Então, você já tem estudos e até comprovação científica de pessoas que criam câncer e até se curam de câncer com a mente. Isso não é brincadeira, gente, isso é sério. Já tem pesquisa científica, já tem comprovação, e algum dia você já ouviu falar ou conhece até alguém com isso, né? Então, isso é muito forte, tá? Agora, só aproveitando aqui um comentário que eu vi da minha querida Eliane Assunção, né? Ela está dizendo aqui, o Wendel Araújo estará em Patrocínio, Minas Gerais, nesse final de semana, iniciando a formação do Practitioner em PNL. Então, só para confirmar, o Jário também já tinha comentado sobre isso, né? Então, para quem é de Minas Gerais, para quem é de Patrocínio, para quem mora perto ali, a gente vai estar, são 4 módulos, e aí o primeiro módulo, eu estarei viajando agora, dia 18, sexta-feira, para Patrocínio, vai ser sexta-noite, sábado e domingo, manhã e tarde, presencial, com a turma boa, a turma já está confirmada, já está formada, mas claro que ainda tem vaga para quem quiser se inscrever ou procurar informação, e aí a gente vai fazer o primeiro módulo, desde a história da PNL, o que é PNL, os pressupostos da PNL, trabalhar com âncoras, trabalhar com submodalidades e várias ferramentas que já vai fazer a diferença na sua vida só no primeiro módulo. Ok. E, gente, teremos no Rio de Janeiro, começando um practitioner presencial lá no INAP, na Praia do Flamengo, né? Começando dia 23. No Rio vai ser 16 noites, de 7 às 10 da noite, e mais 4 finais de semana, sábado e domingo de manhã. Entendeu? Dá 100 horas de curso. E os finais de semana são aplicado à aprendizagem, outro aplicado à PNL, aplicado à liderança, aplicado à saúde, um de hipnose e auto-hipnose. A gente também dentro da PNL. Então, dia 23 começa o Practitioner em PNL, tá? E no dia 23, como nós temos 2 salas, começa um curso chamado Escola de Palestrantes, que é um curso que nós criamos conectando oratória e PNL, e dá uma junção muito boa. É um curso bem transformador também. No próprio dia 23 de noite também. São 16 noites. Ô, Jairo. Diga, e tem mais uma coisa. No dia 22, vai ter um curso de Master, que é o 2º nível. Um curso também no Rio de Janeiro, presencial. Então, vai ser 3 cursos no Rio e um em Patrocínio esse mês, já começando esse mês de agosto. A Tainá deve ter colocado lá no chat. Estou colocando aqui. Coloca as informações aí, se alguém... Então, gente, é uma oportunidade grande, né? Oportunidade grande, fazer um curso bom que vai transformar a sua vida para melhor. Vou estar lá no início do março, dia 22, inclusive é o dia do meu aniversário. Mas, aproveitando, Jairo, aqui o tempo, né? Já que a gente já está chegando no final, para a gente fazer a nossa prática também, espero não estar tomando aí a atribuição da Tainá, mas eu vi aqui a pergunta do Adriano Nascimento, que me toca muito, porque tem muito a ver comigo, né? Era a próxima. Eu estava aqui no gatilho já. Obrigado, Tainá. Então, boa noite. Como a PNL pode me ajudar com a minha timidez? Então, para quem está desde o início da live, lembra, para o Jário, a primeira pergunta que a gente fez, que eu disse que eu era guloso, né? Eu disse que eu era tímido, introvertido, medroso, não sabia me comunicar com as pessoas e não tinha objetivo na vida. Então, a primeira coisa que eu falei era timidez. E até hoje eu sou tímido e me considero tímido. A grande diferença, e para eu estar numa live aqui falando com vocês,
e para dar palestra, para dar oficina. Eu já dei palestra aí para mais de 1.000 pessoas, já dei treinamento sozinho para 50 gestores, por exemplo. Então, para trabalhar com tudo isso, que dá um frio na barriga, dá um calor na mão até hoje para mim, que continuo com essa timidez, já dá para perceber que a PNL com certeza ajuda. E com certeza, para mim, foi a ferramenta que mais me ajudou. Porque ela me ajudou o seguinte, ela me ajudou primeiro a perceber, quem é tímido, ele observa mais, ele ouve mais. O tímido, ele fala menos e ouve mais. Então, o tímido, ele é muito observador do comportamento humano. Geralmente, uma pessoa tímida, ele é mais astuto, ele observa, ele ouve mais, ele percebe mais. Então, eu comecei a ver o lado bom, o lado positivo da timidez. Segundo, trabalhamos várias ferramentas, crenças, porque a timidez também tem muito a ver com crença, de que quando eu estou no palco, quando eu estou dando uma palestra, hoje eu não me imagino um monte de gente jogando ovo podre ou tomate podre na minha cara, que era o que eu imaginava antes. Era o que eu imaginava antes. Hoje é o que eu imagino o seguinte, e eu dou curso de como falar em público, de oratória também, o INAP também trabalha com isso, que eu falo o seguinte, se você está falando alguma coisa para alguém, a plateia está torcendo para que você faça um bom trabalho. Por quê? Porque ela não quer estar ali perdendo tempo. Ela não quer estar ali à toa. Então, está todo mundo torcendo para que você fale bem, para que você entregue um bom conteúdo. Então, exatamente. A PNL, eu dei só 2 exemplos, mas a PNL me ajudou muito na timidez, em vários aspectos, trabalhando meus recursos internos, minhas crenças limitantes e ferramentas para lidar com a timidez. Então, não deixei de ser tímido, mas eu lido com ela de forma consciente para que eu não deixe de fazer as coisas que eu quero fazer na vida. Né? Só colocando. Eu sou tímido, é uma crença em nível de identidade. Você, mudando essa crença, você muda isso aí. Primeira coisa, pare de falar isso, eu sou tímido. Porque a crença, ela é confirmada, às vezes, pela linguagem. Tá? Além do pensamento, a linguagem. Então, pare de falar, eu sou tímido. Fala, eu era tímido. Eu sou tímido ainda ou até agora. Mudar a linguagem tem uma influência muito grande. Fala nisso, deixa eu lembrar de uma outra coisa. Vai ter um congresso de PNL, 19º Congresso Latino-Americano de PNL, em Curitiba, no dia 15, 16, 17 de setembro. Vai ter um congresso. Tá? É o 19º Congresso. E vai ser muito bom também esse congresso. Tá? E uma das palestras que vai ter, que a minha mulher vai dar, assim, é o poder transformador da linguagem. Então, o que você fala também vai influenciar muito. Então, pare de falar, eu sou tímido. Tá? Muda, eu sou tímido até agora, ou eu era tímido. Porque se você continuar falando, você vai... Então, essa tomada de... Mudar a crença é uma tomada de consciência primeiro, depois parar de falar. Eu mudei crenças minhas, muitas, tomando consciência e fazendo alguma coisa, entendeu? Ok. Wendel, acho que está na hora de você começar a prática, né? O Wendel prometeu uma prática para nós e vai tocar a prática em frente agora. Não é isso, Wendel? Beleza, eu falei no início sobre recursos, né? Recursos na PNL são recursos internos, né? Por exemplo, a paciência, determinação, proatividade, coragem, segurança, confiança, e tudo isso na PNL a gente chama de recursos internos. Eu também falei que muitas das práticas da PNL a gente trabalha para que você consiga reconhecer um recurso que você tem para aplicar numa outra situação. Então, eu convido todo mundo agora que possa, talvez, onde você está, que esteja de forma confortável, se sentar de forma confortável, e procura tomar uma postura que você possa ajudar na sua concentração. Por exemplo, tem gente que se concentra melhor de olhos fechados. Se for o seu caso, fecha os olhos, respira profundo e relaxa. E aí eu convido você a perceber quais são, né, os 3 principais recursos internos da sua pessoa que você reconhece hoje. Poxa, eu sou uma pessoa muito paciente, eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa proativa. Então, desses recursos que eu citei ou qualquer outro, quais são os 3 principais que vêm à sua mente agora rapidamente? Então, vocês podem parar, fecha os olhos, respira profundo, pensa, quais são meus 3 recursos internos principais
que eu já tenho consciência, ok? Desses 3 recursos internos principais, eleja um que faz sentido e que você possa imaginar da seguinte forma: qual é o problema que eu estou enfrentando hoje na minha vida que um desses 3 recursos pode ajudar? Então, imagina aí. Pode ser uma questão de conflito, de relacionamento, de conversa, de diálogo, um projeto que você vai apresentar, uma apresentação que você vai fazer, né? Qualquer situação que lhe deixe um pouco incomodado ou incomodada, e você vai escolher um desses 3 recursos internos que você imaginou. Você pode repetir essa prática várias vezes, tá? Mas qual desses 3 recursos, coragem, determinação, perseverança, proatividade, segurança, confiança, qualquer um. Escolha um que você acha que vai ajudar, ok? Essa é a segunda parte da dinâmica. Na terceira dinâmica, você já tem um problema que você quer resolver, ou a situação que você quer melhorar, e você já tem um recurso interno. Então, eu convido você, o seu lado criativo, a imaginar a seguinte cena. Vamos imaginar que a partir de amanhã, ou a partir da próxima semana, você vai estar nessa situação já com esse recurso muito fortalecido. Então, antes de começar, antes de você enfrentar a situação, de você estar no contexto que você quer resolver ou melhorar, você vai se banhar desse recurso. Imagina como se você estivesse se enchendo, preenchendo todo o seu corpo, toda a sua mente, todos os pensamentos com esse recurso, tá? E aí, de alguma forma, você vai lembrar de uma imagem, de um som, de uma música, que vai lembrar você desse recurso, tá? Que isso na PNL a gente chama de âncora. Então, essa âncora, que pode ser uma frase, uma imagem, um ícone, um animal, qualquer coisa, vai lembrar que o seu corpo está cheio desse recurso. Então, antes de você entrar no palco, antes de fazer a apresentação, antes de ter aquela conversa difícil com aquela pessoa, você vai banhar, você vai se encher desse recurso, lembrando desse ícone, dessa figura, dessa imagem, desse som ou dessa música. E você vai inspirar esse recurso. Você vai fazer isso durante 1 minuto, não precisa mais do que isso. A partir daí, você vai para a situação, ou para a apresentação, para a conversa difícil com alguém, com esse recurso. E aí, depois, você entra em contato comigo, com o Jário, com a Tainá e com o INAP, e me conta como é que foi. Beleza, Jário? Beleza, beleza, beleza. Muito bom. Temos ainda 5 minutinhos para a gente conversar, né? Então, Wendel, como nós falamos, a PNL é uma grande experiência de autoconhecimento, né? E qual outras coisas que a PNL te ajudou na vida, além do autoconhecimento? Bom, que outras coisas? Bom, porque a partir do autoconhecimento eu comecei a perceber como eu me comunicava mal, né? Comecei a melhorar a minha comunicação. Comecei a perceber como eu me relacionava mal. Então, eu comecei a melhorar meus relacionamentos também. E, então, eu tinha algumas questões. Eu sou o cara das listas, viu, Jário? Então, eu gosto muito de lista. Então, naquela época, 2006, né? Eu já tinha, 2005, 2006, foi quando eu conheci a PNL, eu já tinha uma lista. Então, eu queria resolver meus conflitos internos, que eu tinha baixa autoestima também, além de timidez e outras coisas, eu tinha baixa autoestima também. Então, eu queria resolver meus conflitos internos, queria resolver minha situação financeira, né? Carreira, profissão, estudo, trabalho. Queria resolver minhas questões com meu pai, eu tinha muitas questões com meu pai. Depois que eu descobri que não tinha nada a ver com meu pai, era eu comigo mesmo, né? Minhas questões internas. Depois eu queria resolver, me relacionar de uma forma mais agradável, mais leve com a minha família. E, por último, questão de relacionamento, né? Hoje você conheceu a minha namorada, né? Então, já vi que eu estou nesse último passo aí. Então, foi degraus, né? Porque o ser humano é como uma cebola que é feito por camadas. Você começa a resolver as camadas mais externas. Depois que você vai resolvendo, você vai para as camadas mais profundas, que elas não são mais fáceis de resolver, são até mais difíceis. Só que se a gente começar por elas, a gente não tem estrutura, não tem recurso, não tem ferramenta. Então, eu fui resolvendo camada por camada dessa lista de 5 coisas que eu te falei,
Eu lembro da primeira vez que eu fui no Metafórum, da primeira vez que eu conheci o Dr. Jairo Mancilha, lá no Metafórum também. Depois conheci o INAP, depois fui conhecendo outras pessoas maravilhosas também dessa área do conhecimento, do desenvolvimento humano. Então, a partir do autoconhecimento, eu fui trabalhando, né? Questão interna, questão de comunicação e relacionamento com o outro, questão com dinheiro, questão com situação financeira, questão com família e questão de relacionamento. E aí, toda a minha vida mudou. Por isso que eu gosto da PNL, falo da PNL, vendo a PNL, falo isso de coração, de sinceridade, porque me ajudou e eu sei que pode ajudar muita gente também. Para mim, quer dizer, além do autoconhecimento, que me ajudou muito também foi lidar bem com metas. A PNL, no campo da psicologia, o campo, a área das linhas de psicologia que melhor trabalha metas é a PNL. Eu lembro que eu fiz um trabalho com metas e consegui muita coisa na vida que parecia quase impossível, né, através da PNL. Entendeu? Eu tinha umas metas avançadas, umas metas bem desafiantes. Eu consegui muita coisa com a PNL, entendeu? Eu consegui só pensar em algumas metas. Eu tinha muita vontade de conhecer a Antártica. Eu era médico da Marinha. Eu coloquei como meta. E aí, apareceu montagem da base brasileira na Antártica. Voluntário, fui lá. Tinha uma vontade também de fazer um pós-doutorado no exterior. Pareceu uma meta impossível. Eu coloquei lá, escrevi as minhas metas. Metas têm que ser escritas, viu, gente? Consegui fazer um pós-doutorado no exterior e várias coisas. Encontrei a minha mulher, que está aqui na minha frente. Encontrei uma pessoa que possa compartilhar valores e tenha mesmos valores, mesmos princípios da vida. Então, e eu consegui muitas metas na vida, inclusive parte financeira também, entendeu? Então, para trabalhar com metas, a PNL me ajudou muito. E o autoconhecimento, com certeza, né? Gente, está na hora da gente fechando, né? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês, pela atenção. Obrigado ao Wendel aí pelos causos interessantes, os depoimentos, né? E também o Wendel é um cara que muito bacana, os alunos adoram ele, entendeu? Do practitioner, né? E do master também. E obrigado a Tainá também, viu, Tainá, pela sua intermediada. Wendel, despede do povo. Gente, boa noite a todos, então, ficam com Deus, né? Obrigado, Jairo, pelo convite. Obrigado ao INAP, mais uma vez, pela confiança no trabalho e parabéns também, Tainá. Então, Obrigada, doutor Jairo. Obrigado, Wendel, pelo aceite do convite de estar aqui, né, falando para a gente. Também agradecer a todo mundo que participou, que deixou seu depoimento aqui, os alunos, ex-alunos, que disseram aqui, ressaltaram os valores do INAP, o quanto que o INAP é comprometido, os cursos, a qualidade dos cursos do INAP que a gente já falou aqui. Então, muito obrigada a todos pela participação.